Olá, mais uma vez. Estamos estudando agora já a lição número 6. Jesus se misturava com as pessoas. Esse é o assunto desse trimestre, pelo visto, né? Eu também já estou estudando a 7. Deixa eu ver onde que eu estou na 7. Segunda-feira. Muito bem. Essa lição aqui é a lição número 6. Hoje, no dia que eu estou gravando, é o dia 3 de julho. É domingo à tardinha. São 5 horas e 30 minutos. O sol já está se pondo, como ontem que eu fiz a gravação da lição número 5. Né? E essas lições são extremamente práticas. Nós temos que colocá-las em prática. Eu estou aqui na frente da casa. Esse é o portão da entrada a pé. Atrás está o portão de entrada do carro. E aqui está um pequeno arbusto de taquara. Taquarinha de jardim, né? Vamos ver se grava algumas coisas daqui para frente. Na frente da casa aqui temos 4 árvores. Aqui do lado tem uma, né? Podem ver aqui. Todas elas com flores, orquídeas, esse tipo de coisa pendurada nas árvores, né? Santíssimo Deus, esteja conosco nesse estudo. Especialmente esteja conosco para que tenhamos ideias. Cada um tem as suas ideias ou em grupos e ter um ministério para ajudar os outros, misturando-se com as pessoas mundo afora. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui, os fariseus e também os doutores da lei, os escribas, né? E os sacerdotes que estavam sempre por lá, ou mandavam alguém olhar, geralmente os sacerdotes mandavam os fariseus dar uma olhada, o que Jesus está falando, o que Jesus está fazendo, o que ele está dizendo, que milagres está fazendo, queriam saber tudo. Os fariseus eram uma espécie de sistema de informações dos sacerdotes, do sinédrio. Mas estavam sempre junto com Jesus. E isso é uma coisa que nos chama muita atenção, é um alerta muito grande. Sempre junto com Jesus e sempre contra. Lá pelas tantas eles perguntaram para os discípulos, mas como? Isso está em Lucas 15, versículo 1 e 2. Eu vou parafrasear. Mas como, mestre, vocês? Ele come, vocês estão vendo aí, ele come com publicanos e pecadores. Ele recebe pecadores e come com eles. Como se eles, fariseus, não fossem pecadores. Ou então hoje, como se eu não fosse pecador. Como se eu não necessitasse de médico. Jesus disse o seguinte. Antes que alguém respondesse, Jesus já sabia o que eles tinham dito. Dizia assim, olha, os doentes, os sãos não necessitam de médico. Os doentes necessitam de médico. Ou seja, o médico, ele vai onde está o doente. Ou leva o doente ao médico. Ninguém leva um são, um que não tem doença alguma, a um médico. Só vim aqui ver o que ele tem. Tá, mas quais são os sintomas? Não tem sintoma nenhum. Toma, então vai fazer o que aqui? Mas no caso aqui foi irônico, foi extremamente irônico. Porque eles também eram doentes, esses fariseus. Eles eram sim doentes, mas achavam que não eram. Então nossa questão aqui, básica, nosso tema transversal, ou seja, é o seguinte, nosso desafio é o seguinte: estamos no mundo, estamos misturados no mundo. Também somos pecadores, mas não somos do mundo, ou seja, não devemos seguir o mundo, em outras palavras, no mundo, mas sendo transformados pelo céu. E não sendo afetados para piorar no mundo. No mundo, mas não piorando, e sim melhorando. E ainda por cima, influenciando positivamente o mundo. Essa é a questão, não é? Então temos aqui 2 problemas que gostaria que refletissem. Como nos misturarmos com o mundo sem sermos afetados pelo mundo, assim como o sal. O sal que é misturado no alimento e não é afetado pelo alimento, mas afeta o alimento, não é? Ou então, como ser como Jesus, um ser humano, mas sem ser pecador.
Esse é o desafio hoje da igreja. O que Satanás mais quer é manter a igreja morna, ou seja, manter a igreja meio mundo, meio cristã. Isso é conveniente, pastor, porque uma igreja assim não tem poder algum. Ou, para dizer, bem pouco. Né? Mas a igreja já vem se avivando. E mais dia menos dia isso não está longe. Esse avivamento vai se tornar um grave problema para Satanás. E aí vem o decreto dominical. E aí desencadeia um monte de coisa que não compete nós falar aqui nessa lição. Né? Bom, o método de Jesus. Então aqui, temos que nos misturar. Então, como fazer isso? Né? Como fazer isso para obter dois efeitos? O primeiro efeito é que eu não seja afetado pelo mundo. O segundo efeito é que o mundo seja conquistado por mim. Esse é o... Como é que Jesus fez? Aqui Jesus seguiu 5 passos. Vocês, por favor, estudem esses 5 passos. Não vou relatar todos os 5, mas vou fazer um resumo deles. Né? Em primeiro lugar, Jesus se tornava um igual a eles. Estava com eles, vivia com eles, trabalhava com eles, passeava com eles, andava com eles, entrava nas casas deles, curava eles, enfim, fazia um monte de coisas, dava alimento, multiplicava pães, multiplicava alimento, né? Até ressuscitava mortos, né? Etc. Fazia uma quantidade de coisas, estava sempre junto com eles, até, e fazia refeições com eles, estava sendo acusado, não podia. Como que não podia? Resumindo, Jesus convivia com eles, estava entre eles, né? As 3 primeiras partes. Né? Então, disso resultava que confiavam nele. Aliás, se você for ver, antes de Jesus, quem pregava lá e quem ensinava lá, etc., os fariseus, os doutores da lei, etc. Agora passaram não mais a querer ouvir os fariseus, nem os doutores da lei, nem os sacerdotes, nem essas pessoas. E sim Jesus. Por quê? Por que queriam ouvir ele? Porque falava como quem tem autoridade. Eles confiavam nele. Essa aqui é a grande questão. Então, por fim, ele dizia, segue-me. Ou seja, por fim, ele alcançava a salvação. A questão da salvação hoje é um problema gravíssimo. Chega em alguém de outra igreja, diz assim, a tua igreja está errada, está aqui a Bíblia, te prova que por A mais B que está errada. Você precisa mudar de igreja e a nossa igreja está correta, te prova por A mais B, etc. Se tu não vai salvar nunca desse jeito, né? Tá, mas ofendendo. Né? Então, tem que seguir o método de Jesus, ou seja, fazer tudo o que for necessário para granjear confiança. Né? E depois, então, daí vai salvar. Em síntese, esse é o método de Jesus. Bom, se funcionou com Jesus, aliás, não funciona com todo mundo, tem mais essa. Né? Tem gente que não aceita. O Judas, por exemplo, conviveu com Jesus. Os sacerdotes não aceitaram. Né? Dos fariseus, só 2 aceitaram. Que estavam no Sinédrio, só 2 aceitaram. José da Arimateia e Nicodemos. Aliás, uma pergunta aqui. Você vê na Bíblia algum lugar onde Jesus tenha recebido um elogio de algum fariseu, tirando José da Arimateia e Nicodemos? Eles nunca elogiaram. Desconfie daqueles líderes da igreja que jamais dão um elogio ao que você faz. Desconfia deles. São fariseus. Pois bem, aqui na parte de segunda-feira, a questão dos perdidos, né? Temos aqui a ovelha que se perdeu, a moeda que foi perdida e o filho pródigo que se perdeu. A ovelha se perdeu e não sabia que estava se perdendo, mas percebeu que estava perdida. Foi um descuido do pastor. Isso é um pastor humano, não é? A moeda não conseguia se perder por conta própria, também não sabia que estava perdida e também não se achava, não podia se achar. A moeda foi perdida pelo próprio dono, um ser humano. Né? O filho pródigo, ele se perdeu por conta própria. Não foi o pai que expulsou ele de casa, não. Ele quis sair. E ele sabia que estava fazendo mal, gastou tudo que tinha, sabia que isso estava errado, aprendeu do pai. E quando não tinha mais nada, se deu conta que estava realmente em situação muito ruim, péssima, que se não retornasse ia passar mal para o resto da sua vida, ia morrer pobre. Não é? Pois bem, a ovelha, o pastor se descuidou e perdeu a ovelha, um pastor humano, mas ele foi atrás.
e a encontrou. A moeda foi perdida pelo dono da moeda, dono humano, né? E ele procurou e encontrou a moeda. O filho pródigo, o pai não foi atrás. Mas o filho pródigo, o pai aqui é como se fosse Deus, o próprio Deus. O filho pródigo que quis sair, ele quis sair. Mas o pai estava todos os dias atento. Ele tinha muitos empregados. Porém, quem descobriu que o filho pródigo estava voltando foi o pai, não foi o empregado. Ele estava atento todos os dias para ver se ele estava voltando, né? Esse pode ser simbolizado por Deus. Deus não mandou ninguém embora. Não mandou ninguém embora. Mas Deus estava esperando. Esses outros, o pastor e o dono da moeda, podem ser simbolizados como os líderes da nossa igreja, né? Que vão atrás. Opa, aconteceu um problema. O sujeito foi ofendido, né? No caso, por exemplo, a ovelha, né, foi ofendido, se afastou, se desgarrou, etc. E tal, lá. Alguém foi atrás. O final das três histórias é o mesmo. Houve alegria. Quando a ovelha foi encontrada, quando a moeda foi encontrada, quando o filho pródigo retorna, houve alegria. Bom, existem muitas histórias de achados e perdidos, né? Por exemplo, eu ponho lá no texto escrito, nos aeroportos, perderam cada coisa estranha no aeroporto já, né? Por exemplo, uma cadeira de rodas. Como que alguém pode perder uma cadeira de rodas, né? Que eu saiba, não existe dentro de um aeroporto alguma igreja, algum pastor lá fazendo milagres e curando os paralíticos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu de 3 motoristas esquecerem pessoas do carro. Em 2 casos, esqueceram as suas próprias esposas, né? Num caso, por exemplo, o sujeito foi abastecer, a esposa estava dormindo atrás e o filho estava dormindo ao lado. E o marido foi abastecer, nesse meio tempo a esposa se levantou, olhou, foi no banheiro. E enquanto estava no banheiro, o marido retornou, entrou no carro, não olhou atrás e se mandou. E a polícia rodoviária parou ele aqui em Juí. Só, cadê tua esposa? Hã? Olhou, pô. Cadê minha esposa? Teve que voltar a buscar a esposa, coitada. Mas houve alegria quando retornaram. Num caso, a esposa ficou um pouco brava, né? Mas como tu me esqueceu? Foi um descuido. Foi o caso da ovelha perdida, foi um descuido, né? Não que estavam brigando e queriam se separar. Não. Se abraçaram, etc. Descuido, perdeu a esposa. Eu espero nunca perder a minha. Pois bem, então vamos entrar naquele assunto do comendo com os pecadores, né? Mas quem eram os pecadores? São todos pecadores? Por acaso existe aqui na Terra algum ser humano, menos um, que é Jesus Cristo, que nunca tenha pecado? Existe? Não. Todos, então, se não puder comer com pecadores, Jesus não poderia comer com ninguém. Não poderia nem ter nascido no lar de Maria e José, né? Pais pecadores, ele que não era, né? Bom, os fariseus deviam ter elogiado Jesus em vez de criticar Jesus, não é? Porque eles também eram pecadores. Bom, mas então vamos aqui direto ao assunto hoje. Quem seriam esses pecadores nos dias de hoje que nós teríamos dificuldade em aceitar? Eu não vou dizer esse ou aquele, não. Existem muitas classes, muitos grupos de pessoas, muitos tipos de pessoas, né, que eu aqui perto, teria dificuldade de me sentar com essa pessoa e almoçar com essa pessoa. Eu não vou citar nenhum nome, mas existem pessoas que eu teria dificuldade. Eu teria que me esforçar, né? Eu sou um ser humano, eu não sou perfeito, né? Eu preciso aprender muita coisa, preciso ser transformado em muito ainda, né? Eu teria grande dificuldade. Porém, depois dessa lição aqui, Jesus disse: eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Eu teria que almoçar, por exemplo, com Hitler. Suponha que, de repente, estou sentado ali e Hitler aparece lá. Como é que eu ia me sentir? Eu sei como é que ia se sentir, né? Nero, né? Enfim, né? Esse tipo de gente. Como é que... O que você ia fazer? O que eu ia fazer? Eu fico pensando. E eu cheguei à conclusão, não teria nem palavras. Deus teria que me ajudar. Falar o que para alguém assim, né? Deus teria que me ajudar. Onde está a minha sabedoria para abordar alguém desse tipo, né? Não é fácil. Porém, comendo com os pecadores, tem que se misturar com os pecadores. Ou seja,
um pecador para salvar outro pecador. Um pecador em processo de transformação, levando a salvação a outro pecador, que ainda não está em processo de transformação. É assim que funciona. Simples assim. Bom, existe aqui uma sabedoria para se misturar. Misturar, ou seja, não se deixar influenciar. Não ser do mundo, mas estar no mundo. Participar com as coisas do mundo, mas não ser influenciado pelo mundo. Esse é o ponto fundamental aqui. Estar, mas não pertencer. Estamos no mundo. Esta é a oração de João, capítulo 17. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus disse: Pai, livra-os do mundo. Então, aqui até ilustro, no caso, teve no domingo passado, hoje é dia 13, então no último domingo de junho, teve um evento da Unimed aqui. 3 pessoas, um pai, a esposa e um filho, participaram, adventistas participaram. E nós, do grupo dos Las Monaretas, nós fomos convidados pela Unimed para prestigiar, para estar por lá, etc. E o grupo dos ciclistas resolveu. Tem um aí que tem uma Kombi bem velha, tem uma Kombi lá que ele trabalha aqui dentro da cidade com essa Kombi. Ele já veio com a Kombi dele, ali, estacionou por lá, colocamos nosso banner, etc. E foi publicado, etc. Os próprios monaretas trouxeram o quê? Trouxeram roupas, para recolher roupas, para dar para os que estão com frio, que sentem frio. Estamos aqui em Juí, o inverno chega a ser 2 graus, 0 grau, menos 0 grau, já pode chegar a menos 4, abaixo de 0, Então esse pessoal passa muito frio. Então foi iniciativa. E quem teve a ideia? Não foi, até a ideia não foi exatamente alguém do grupo, alguém adventista do grupo, e sim deles de fora. Eles não querem só pedalar, eles querem saúde, eles querem fazer o bem também. Eles fazem doações, etc. E eu fiquei olhando e percebi, irmãos, o grupo dos monaretas, que por acaso é dirigido por uma adventista, que é a minha filha, estava lá. E onde estava a igreja adventista que podia ter um stand ali, que também está altamente, ou devia estar pelo menos, promovendo a saúde, ali, recolhendo roupas também, ou dando folhetos, dando instruções sobre saúde, porque naquele lugar tinha uma quantidade bem grande de corredores, todos eles interessados na saúde. Ali estava o público interessado em saúde. Esse público gostaria de saber da nossa mensagem. Não tinha ninguém fazendo isso. Pois bem, vamos seguindo adiante. No meio de uma geração corrupta, ou seja, lá em Brasília, ou na Petrobras, onde que tem uma geração corrupta mais que essa? Deve ter por aí, Mas ali tem bastante. Está trabalhando ali no meio. Como é que você seria um bom adventista lá? Não é fácil. Por exemplo, ser um lojista, ter um comércio. Como que você pode ser um comerciante que não sonega, um comerciante adventista que não sonega? Como? Me diz. É difícil, mas é difícil. Nós fechamos nossa loja, nós temos uma sala própria, agora está alugada. Fechamos porque não tinha como competir. Apesar de todo o esquema contra a sonegação que o governo já elaborou, etc., a sonegação continua. Cada vez mais sofisticada. Como é que um adventista sobrevive no meio de uma geração corrupta? Como é que dá exemplo no meio de uma geração corrupta? Aconteceu com a minha esposa, por exemplo, quando ainda tinha loja. Fez uma compra lá em Santa Catarina e foi de ônibus. Então, nesses ônibus que vão, às vezes a gente ia de carro também, na caminhonete. E fez uma compra de última hora, assim, para Natal, porque pessoas que pediram, etc. E toda a compra era feita com nota inteira. Nós nunca sonegamos 1 centavo. Se sonegar 0,1%, etc. Então eu não posso mais falar aqui para vocês nem pregar. Não tenho moral para isso. Primeiro tem que ser alguém que
que possa ter moral para falar, não é? Pois bem, e aconteceu que passou no posto fiscal e por um descuido as notas dela ficaram lá no posto fiscal e os borderosos, os rascunhos, ela deixava lá em Santa Catarina mesmo, porque ela usava as notas. Porque as notas eram exato o valor da mercadoria, não era meia nota ou só um papel. Então usava as notas mesmo, ficaram lá. E a mercadoria chegou aqui, ela não podia vender, porque não sabia o preço. Ainda isso acontece com quem quer ser honesto. Aí liga para lá, não, foi má vontade, no terceiro dia finalmente mandaram um fax. Perdemos de vender, mas não nos tornamos desonestos, não. No meio de uma geração corrupta, não é fácil. Não ser corrupto, mas não é fácil. É tão simples, por exemplo, ser um torcedor de futebol. É tão normal, né? Eu ouço de vez em quando, do púlpito, é o meu time que nunca perde. É tão simples, né? Ser corrompido pelo mundo. As modas que estão entrando na igreja, e como estão entrando, não tem problema nenhum. A música barulhenta que está entrando na igreja, muito embora a profecia de Ellen White, não tem problema nenhum. Não é eu que estou sendo contra, é Deus que é contra, mas não tem problema nenhum, né? É oficial, então está certo. Música de dança, é oficial, está certo, correto. Gente, para isso vai ter sacudidura. Ai de quem está fazendo essas coisas. A mim compete alertar e ver se fico em pé, né? Cuido da minha esposa, da minha filha, meu genro e cada um que faça o que quiser. Eu só faço o alerta. Está escrito. Bom? No meio de uma geração corrupta, sem se corromper. Pois bem, o que nós temos a oferecer? Olha, nós temos a oferecer mais saúde, mais vida, mais felicidade, mais esperança. A esperança ninguém tem para oferecer. Mais sociabilidade, mais sociedade, mais participação, mais muitas coisas boas que nós temos que oferecer. Temos que viver essas coisas boas, temos que ser exemplo e temos que ensinar. Ou seja, ser exemplo, viver sal, né? E ensinar luz. Para terminar, o sal não se corrompe. O sal é misturado em qualquer tipo de alimento e continua ali sendo sal, né? A luz espanta as trevas não espantam a luz. As trevas não acabam com a luz. Só existe trevas quando se desliga a luz. Mas não existem trevas porque vieram as trevas. É porque a luz foi desligada, né? Por menor que seja a luz, quando tem luz, não tem trevas. Quanto mais potente a luz, menos trevas. Então, o sal influencia, a luz ensina. Isso que nós devemos ser. Que seja assim na nossa vida. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco, nos guarde e nos abençoe. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.